Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Go-to-Market Principles e hoje com André Siqueira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o case da RD, que vocês sabem que eu tenho muita curiosidade, eu falo muito sobre a RD porque, enfim, é um dos grandes cases de Go-to-Market que a gente tem no Brasil. Enfim, a gente está trazendo aqui o André, que é um dos cofundadores da empresa e que teve na frente ali da construção desse case ao longo dos últimos anos. Então, eu estou super animado. André, queria primeiro agradecer pelo seu tempo, agradecer por você ter, enfim, tirado esse momento na sua semana para a gente trocar essa ideia. E já pedi aqui para você contar a sua história de uma forma que você nunca contou aí. Fique à vontade para dar um abraço na nossa audiência e contar a sua história de uma forma que você nunca contou, porque, enfim, é aquela coisa, as pessoas devem te perguntar a sua história, você deve contar ela algumas vezes por semana, e por isso eu sempre faço esse convite. Boa. É super prazer para mim sempre compartilhar e estar com gente boa. Então, quando eu combino as duas coisas, melhor ainda. E sobre a minha história, vamos lá. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, né? E eu brinco que essa cidade ela é muito fácil de entender. A classe rica são os donos de hotéis, a classe média são os donos de loja, a classe baixa trabalha nos dois. É Aparecida, é uma cidade que vive do turismo religioso. E eu estava na classe média, minha mãe tinha uma loja, então com 12, 13 anos eu já estava vendendo na loja, e foi assim até os meus 17 para 18, aí fui para Floripa fazer faculdade, lá comecei a vender para empresas, e eu acho que a forma diferente de contar para essa minha história é que eu sou o vendedor preguiçoso. Foi assim que eu caí no marketing. Eu fazia prospecção, eu tentava vender e eu achava um saco ligar para 10, 15, 20, 30 pessoas para talvez conseguir marcar uma reunião lá na frente. Pensava, pô, esse modelo é muito ruim, muito ineficiente, muito desgastante. Deve ter uma forma mais inteligente e melhor de fazer isso. E foi ali que eu comecei a estudar e cair um pouquinho mais no marketing. Ali nesse processo eu entrei numa startup que vendia aplicativos para celular muito antes do iPhone e do Android. Era um negócio bem embrionário e que tinha que usar o conteúdo para educar, para ensinar o mercado. E foi lá que os 5 sócios da RD trabalharam juntos. Então de lá a gente saiu, era uma empresa já do Eric. Ah, legal. E de lá ele convidou a gente para fundar a RD com ele, usando como princípio muito do que a gente fazia no marketing da Praesto. E dali foi uma jornada super impactante, de muita coisa legal na RD. Essa parte eu acho que o pessoal já conhece melhor, né? Imagino que sim, mas me veio uma pergunta aqui, assim, quando vocês começaram, quando você entrou nessa história, você imaginava que vocês iam chegar onde vocês chegaram? Tipo, você tinha assim, foi intencional ou foi uma coisa muito on the go na jornada? Enfim, você imaginava que vocês iam chegar onde vocês chegaram? Foi intencional, ciente de que as probabilidades eram negativas, né? Eu faço uma brincadeira que é como jogar na loteria, né? Quando você joga, você visualiza o que você vai fazer com o dinheiro, como vai ser ganhar, e você acha que tem a chance, senão você não jogaria. Se você acha que não tem chance nenhuma, não precisa jogar. Sim. Mas você sabe que a chance de ganhar é muito pequena. E eu acho que a RD tinha um pouco disso. Assim, a gente estava acordado desde o começo que era para fazer uma coisa grande. Todas as decisões foram nessa linha. Acho que até não entra aqui muito no tema, não é muito sobre GTM, mas falando de fundar uma empresa mesmo, o que a gente fez, eu acho, honestamente, que não foi o melhor caminho para o melhor outcome financeiro, por exemplo. A gente captou várias rodadas e diluiu muito para fazer um negócio em que a gente mirava muito mais no tamanho, no impacto, do que nessa questão do financeiro pessoal. Em vários momentos a gente colocou isso na frente. Então, sim, era um acordo nosso desde o começo, mas é óbvio que é difícil de visualizar exatamente como seria, parecia um devaneio, e conforme você vai construindo, aí sim vai ficando mais palpável, você vai entendendo um pouquinho melhor, né? Eu lembro quando a gente captou, por exemplo, a rodada com a DGF, foram 5 milhões, eu me lembro de dormir, caramba, a gente conseguiu 5 milhões, né? Aquilo era um absurdo para mim no momento.
E já quando a gente fez a venda para a TOTVS por 2 bi, eu já não achava um absurdo. Sério? Eu já achava aquilo o esperado por todo o caminho sendo construído. Sim. Você vai entendendo o tamanho do impacto. Claro que assim, até hoje é estranho para mim em vários aspectos. Eu vim de uma cidade de 30 mil habitantes, né? Meus amigos estão lá com as lojas, alguns com hotéis. Mas é um negócio inimaginável para minha realidade, para onde eu vim. Mas é difícil dizer que, dado o que vinha acontecendo, se você perguntasse para mim antes do exit, 2, 3 anos antes, o que eu achava, eu provavelmente ia falar algo muito parecido com o que aconteceu, né? Essa construção foi tomando forma. Isso acho que condiz muito com a nível de filosofia, né? O que a gente está tentando pregar aqui, né? Até o nome, né, da empresa, que é Scient, tem muito a ver com isso de científico e consciente também, né? Do tipo fazer as coisas conscientes, e me parece realmente, sempre me pareceu, porque eu fui acompanhando vocês ao longo da jornada de longe, né? É engraçado que a gente está se conhecendo efetivamente hoje, mas eu acompanho o trabalho de vocês há muitos e muitos anos, desde o blog da Endeavor, até vou falar aqui de um conteúdo que eu consumi de vocês ali do meusucesso.com, quando o Edson fez ali com, sei lá, com o Sandro Magal, não lembro exatamente com quem era. E eu acho que, só, desculpa te cortar, mas um livro que eu gosto muito, né, o Hábitos Atômicos, né, e ele fala muito do quanto é fácil você prever o futuro com base nos seus hábitos. Cara, se você está se alimentando bem hoje, essa semana, e tem isso por hábito, é certo que você vai ter uma vida saudável mais para frente. Se você está comendo porcaria, é certo que você provavelmente vai ter problemas e vai ser, enfim. E eu acho que o caso da RD, ele traz muito disso, né? A gente tinha o hábito do crescimento. Era um pouquinho por dia, né? Sair de 1 milhão para 1.200 não parece muita coisa. Sim. Mas quando isso é um hábito e isso vai se somando e acrescentando, fica muito mais fácil de você imaginar como vai ser isso lá na frente. Então, é muito interessante, porque se você olha as primeiras planilhas que a gente tinha com o Eric de modelo de negócio, cara, eu diria que a gente errou por muito pouco. Então, assim, se você olhar lá de trás, assim, muita coisa bateu com a planilha, porque foi construída dessa forma, foi construída em cima de um hábito de otimização pequena, constante, e é fácil prever, cara, se eu tô crescendo isso aqui vai somando isso, cara, quando passar esses anos e chegar nesse estágio aqui, vai estar com esse faturamento, vai estar valendo isso. Então, você começou, a partir do momento que a gente começa a executar e ver que é viável, e ver que a gente conseguiu chegar nos 2, 3, 4, 5 primeiros anos, você fala, cara, isso aqui tem cara, é só esperar o tempo passar e continuar firme aqui que vai chegar lá. Então, virou mais palpável. E vai se tornando, em um determinado ponto, acho que passa a se tornar inevitável, né? Porque tem um ponto que você chega no nível de consistência, disciplina e previsibilidade que você realmente meio que sabe o que vai acontecer, a não ser que fatores exógenos, claro, né, de alguma forma atrapalhem. Sempre está sujeito a alguma maluquice, mas sim, né, você sai do improvável pro muito provável, né? Assim, o começo ele é improvável, mas depois, cara, o mais provável era que virasse algo assim, né? Já dá para ver o caminho se formando para isso. Sim. E eu vou aproveitar esse ensejo que a gente está trazendo aqui de começo, né, do negócio, e também do nome do podcast, que é GTM Principles, né, para falar e te perguntar um pouco, na verdade, de quais eram os princípios quais eram os princípios que guiavam vocês ali no processo do começo da empresa, de construir a empresa, né? Porque eu não sei se eles eram claros para vocês desde o começo, vocês definiram, escreveram e falaram, não, vamos seguir isso, ou se eram coisas ali que estavam não ditas, mas que faziam parte do comportamento e das crenças de vocês, né? Eu gosto muito de pensar a nível de princípio, porque princípio vem de aprendizado, princípio muda pouco, princípio geralmente traz uma certa solidez e uma certa questão de conhecimento consolidado que a gente traz de legado, né? Então eu queria ouvir um pouquinho do que você enxerga que eram os princípios que guiavam vocês no começo da RD. Tinha algumas coisas que eram bem claras assim pra gente, né? Então a gente
uma empresa que a gente tinha uma admiração imensa na época, chamava 37 Signals, virou a Basecamp depois. Então, o Getting Real era o primeiro livro deles, depois vieram alguns outros. Putz, tinha alguns princípios que vieram dali que a gente gostava muito. Então, assim, entender que é melhor fazer uma coisa bem feita do que várias meia boca. Buscar sempre a simplicidade, né? Buscar o jeito mais simples de resolver. E no nosso caso, especialmente para o tipo de cliente que a gente estava servindo, né? Se tivesse complexidade, a gente sabe que seria muito mais difícil operar. Mas eu acho que essas coisas que muitas vezes elas estavam no conteúdo que a gente trocava entre si, elas estavam nas decisões, virou algo muito formal a partir do momento que a gente desenhou o Culture Code da RD. Quando a gente começou a crescer um pouquinho mais, né, que a gente captou a primeira rodada, a gente percebeu muita gente chegando, entrando, aquele caos de quem não tinha um super processo de onboarding azeitado, com tudo funcionando bem redondo. Startup é caos por natureza, né? E aí a gente começou a perceber algumas pessoas saindo um pouquinho do comportamento do que a gente era, né? E a gente começou a se questionar e desenhou o código de cultura. E ali foi um trabalho dos fundadores de buscar, cara, quais são as coisas que a gente realmente acredita e que a gente tem em comum. E dali surgiram 6 valores que, combinados, a gente entende que fazem da cultura da RD algo único. E eu acho que tem muito dos princípios nisso, né? Então, a gente tem um valor que é ser lean. Então, buscar valor, buscar entregar valor a cada interação, tentar fazer o simples, provar para então evoluir. Outro valor para a gente era excelência, né? O que quer dizer excelência para o nosso contexto? Era entender o que fazem os melhores do mundo nessa prática, o que a gente pode aprender deles e a gente entender e ter muita clareza de o que falta para a gente chegar lá. A gente tem data-driven, né? É uma empresa que usa os dados para tomada de decisão, usa os dados para escolher o que vai fazer, quando vai fazer. É customer first, coloca o cliente no centro, né? É um A-team, né? A gente não tolera pessoas ruins que não tenham talento, que não tenham a capacidade e o interesse de aprender, de evoluir, de ser uma referência no tema que se propõe. E um último que eu acho que tornou a RD muito conhecida era o Out-Teach, né? Buscamos ensinar mais do que qualquer outra organização, qualquer outra empresa, e isso envolve aprender muito também. Eu acho que esses valores, eles são guias da empresa e que eu acho que naturalmente refletem muito também na estratégia de go-to-market, né? E acho que o fato de que eles estão... É lógico que depois de tantos anos é esperado isso, mas de qualquer maneira, o fato deles estarem na sua cabeça, assim... Eu saí da RD faz 4 anos. Aí, ó. Você saiu da RD faz 4 anos e eles fazem parte, né, dos seus pensamentos, é uma coisa fácil de acessar, né? Eu falo dos 6 com naturalidade, era natural. E eu acho que, assim, não só era natural, como nunca foi na RD um quadro na parede. Então, eu vou dar feedback, é baseado nos valores. Eu vou contratar, é baseado nos valores. Eu vou demitir, é baseado nos valores. Então, isso é algo muito forte na cultura. E eu acho que, para funcionar de verdade, a cultura precisa ser assim, né? Sim. Ela não pode ser um quadrinho na parede lá que está escrito ali Customer First, mas o cara vem reclamar de um produto e você fala que é assim mesmo e ignora a dor dele. Ou você atrapalha ele e não tenta compensar de alguma forma. Acho que a cultura só faz sentido quando ela é aplicada, né? E eu acho que a RD é muito, muito forte nisso. É um tema... A gente fala muito mais do lado GTM e outras coisas, mas a cultura é extremamente forte e foi um grande potencializador para que todo o resto acontecesse. Faz absolutamente todo sentido. Eu acho que, enfim, até eu gosto muito... Eu acho que o Ben Horowitz, ele acertou muito no nome do livro dele de cultura, né? Que What You Do Is Who You Are, né? Então, é muito mais sobre, efetivamente, as ações das pessoas do que qualquer outra coisa, né? E aí, eu queria pular para um tema aqui, André, porque tem uma coisa que me intriga e que faz muito parte do da nossa missão aqui e dos temas que a gente está trazendo, porque
Quando eu conversei, inclusive, com o Edson, né, ele falou no podcast, né, que ele e vocês da RD começaram a estudar esses temas de construção de máquina lá em 2010, né, quando a RD estava sendo concebida, né? E até eu lembro de que quando eu estava construindo a minha máquina, né, eu consumia conteúdos de vocês ali, eu lembro que eu consumi um especificamente, que era o Eric, no meu sucesso.com, eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas ele compartilhou a planilha que vocês usavam para gerir a estrutura, e aquilo, eu, como o cara estava em busca do conhecimento do que era uma máquina de forma tangível, né, aquilo explodiu minha cabeça, cara, foi muito louco, porque eu vi aquele vídeo que está no YouTube, deve estar até hoje. Eu vi aquele vídeo umas 4 vezes, copiei a planilha assim inteirinha e usei aquela planilha durante anos, e ela é provavelmente o princípio que guia, né, as coisas todas que a gente faz hoje. E aí eu queria entender, cara, da onde que vocês estavam consumindo esse conhecimento? Você falou um pouco do Basecamp, você já falou, já trouxe um pouquinho disso, mas da onde que vocês estavam extraindo isso? Porque eu tenho um objetivo que é diminuir o gap, né, entre os lugares que produzem as melhores práticas e os empreendedores brasileiros, né? Porque, como a gente estava dizendo aqui um pouco antes de entrar, existe a barreira da complexidade do pensamento, existe a barreira do legado de educação que eles têm, né? Então eu sempre gosto de brincar, Stanford é de 1885, né? Então existe um legado de educação ali sendo criado há muitos anos, a barreira do inglês, né? Então eu queria saber, da onde que veio isso de vocês consumirem esse negócio lá em 2010, onde ninguém falava disso no Brasil? Acho que você já traz na pergunta a resposta, né? A gente sempre olhou muito para os mercados mais avançados, especialmente o mercado americano. Eu fazia sempre uma brincadeira que é muito... Mas vocês já tinham essa cabeça lá muito atrás? bom ser brasileiro, porque você pode prever o futuro, né? Você olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, e naquela época era o que ia acontecer no Brasil, possivelmente 5 anos depois. Eu acho que hoje esse gap está um pouquinho menor, provavelmente 2, 3 anos. Eu acho que até em algumas coisas, talvez não exista gap, algumas eu até acho que o Brasil está passando, mas em várias outras isso aparece, né? Então a gente tinha isso, né? Em 2010, 11, por exemplo, até antes disso, 2008, 2009, o Eric foi para a Web 2 ou 3.0 Expo, não lembro agora, conheceu lá o Tim O'Reilly, conheceu um monte de gente, ele estava na primeira palestra em que o Steven Blank falou de Lean Startup. Uau! E aí o Eric veio para cá impactado com aquilo, criou um blog dele, que foi o Manual da Startup, e começou a falar sobre isso. O Eric Ries era só um discípulo do Steven Blank, o Eric chegou a interagir com ele. Então, já é muito do DNA e da cultura, né? Então, a gente tinha essa pegada da Lean Startup já desde cara, ao mesmo tempo. Então, muito desse processo de iterar, entender, já veio para o começo da RD. A gente começou a olhar algumas outras fontes. Então, naquela época, Salesforce já era um case, óbvio, longe do que é hoje, mas já era um case, já tinha coisas legais. A gente levou o Aaron Ross pela primeira vez para a RD Summit em 2014, isso faz 10 anos. Nossa! Então, a gente já tinha um pouquinho dessa visão do receita previsível. O nosso maior concorrente, que era a HubSpot, ela estava poucos anos na frente da gente, então tinha coisas que dava para olhar para eles, muitas a gente não entendia e foi chegar nas próprias conclusões que, era por isso que os caras fizeram isso. Então, coisas que a gente não quis copiar, não entendia, mas a gente no dia a dia chegou no, bateu, por isso que os caras botaram um contrato, por isso que os caras fizeram isso aqui assim. Então, algumas coisas dava para entender nessa forma. Agora, tem muito aí de um processo de construção, né, de interação, de fazer e ouvir, entender feedback. Era uma empresa de engenheiros, né, assim, acho que é uma empresa com cabeça engenheira, com cabeça quadrada, e é muito interessante, porque era uma empresa que eu acho o principal driver da RD. Eu sou meio suspeito e enviesado para falar, porque é a área que eu tocava, mas para mim o principal drive da RD era marketing e vendas. Né? Sim. Mas era uma empresa de engenheiros, então o conceito de marketing daquela época era o oposto, era o fora da caixa, era a criatividade, e a gente foi com essa abordagem super engenheira para
para essa estruturação. Então, eu acho que a gente foi evoluindo junto com o mercado, aprendendo, entendendo. A gente, quando fundou, tinha muitas dúvidas, por exemplo, se a gente conseguiria vender de forma remota. A Praesto não conseguia vender de forma remota. A Praesto tinha que pegar avião, sair de São Paulo, vir para cá e fazer os encontros. E a gente, putz, e aí, será que vai dar? E eu acho que tinha essa abertura de entender que Lean Startup é isso, as coisas podem mudar. Então vamos testar, vamos ver. Se não der certo, o que a gente vai fazer? Vai ter que subir o ticket e vai ter que começar a bater em porta como a gente fazia na época da Praesto, tentando gerar previsibilidade assim. Só que aquilo começou a funcionar, aquilo começou a dar certo. E a gente foi cada vez mais otimizando e amadurecendo junto com esse mercado. Então, naquela época, cara, não tinha uma escola de Insight Sales, não tinha... Mal o termo era falado, Sim. Era uma coisa muito incipiente. E isso aconteceu com várias coisas na RD. Customer Success foi a mesma coisa. Ninguém falava disso, a gente começou a buscar referências, Quando vocês tentar começaram entender. a pensar em Customer Success, só por curiosidade? Mais ou menos. 12, 13. 2012, 13. 12 anos. Então, assim, não existia a profissão. Você entrava no LinkedIn, vaga, ninguém sabia o que era aquilo. Então, foi um processo de experimentar, executar e ir bebendo de quem tinha essa característica, né? Quando a gente ia para fora, tinha muito de... Não era necessariamente chegar com as respostas, mas era entender como cada um estava fazendo e pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para ajudar a montar junto. E eu acho que uma coisa interessante era que a gente também contribuía com essas outras empresas, né? Sempre teve muita troca. A gente estava conversando agora há pouco, você estava contando da Link ter uma casa em Palo Alto. A gente teve a casa da RD em São Francisco, é verdade. Por uns bons anos. E era um negócio que a gente tinha lá dentro de que todos os meses a gente tinha meio que um concurso de cases em que as pessoas, qualquer funcionário podia falar, olha, eu estou olhando para esse problema aqui e eu queria fazer um benchmark para esse problema aqui. Então, esse problema é importante por isso, o impacto é esse. E a gente escolhia 2 ou 3 e mandava para o Vale para passar o mês lá, uma agenda pesada de bench, de visita à empresa, de eventos. Cara, mas e isso voltavam para implementar aquilo. Assim, tipo, não é... Eu preparei essa pergunta justamente porque eu até outro dia conversei com o Daniel da Cortex, e ele mencionou isso, a casa de vocês. Com ele ontem, anteontem. Ele mencionou a casa de vocês em São Francisco, eu falei, nossa, é verdade, os caras pensaram nisso lá. E aí eu tive essa pergunta, você falou, puta, a gente olhava para mercados desenvolvidos, mas aí que tá, a forma como vocês fizeram isso eu não acho trivial, porque vocês foram muito além do que a média das empresas tem de comportamento com relação a buscar esse conhecimento. O nível de seriedade, de comprometimento que vocês tinham, né, e tem, né, na hora de buscar esse conhecimento, eu sempre achei, cara, muito sólido. E eu acho que isso foi muito diferencial e eu trago um pouco dessa provocação justamente porque uma das grandes coisas que a gente está querendo provocar os founders de modo geral aqui no Brasil é para ter esse incômodo, né? E aí, por isso a importância do que eu falei antes da cultura. Isso é cultura. Isso é a nossa definição do que é excelência. Excelência para a gente eu não estou dizendo que a excelência quer dizer isso. Estou falando excelência para o contexto da RD. Quer dizer, entender o que os melhores do mundo fazem em cada prática, entender os nossos gaps para eles, entender onde está o Pareto. Cara, quando eu olho o melhor do mundo, não quer dizer que eu vou fazer igual ele, mas eu tenho ciência do que é a prática do melhor do mundo, eu tenho ciência de o que eu estou abrindo mão, o que eu não estou, como que eu estou construindo esse caminho. E isso sempre foi uma disciplina nossa, de fato, cultural. Isso é do nosso DNA. Fantástico. E aí eu queria aproveitar, eu sair aqui do roteiro rapidinho, que é para entender um pouco o que você acha, qual foi a sua percepção sobre o ponto de inflexão da máquina da RD, no sentido de que vocês devem ter trabalhado um tempão até vocês começarem a ver que o negócio começou a efetivamente entregar os resultados que vocês esperavam, né? Cara, eu recebo bastante essa pergunta e eu acho... Assim, eu sinceramente eu não consigo ver, cara, ponto de inflexão, sabe? A analogia que eu faço, eu tenho 2 filhos, né? E as pessoas que ficam 1 ano sem ver meu filho, quando encontram, falam, nossa, como ele cresceu, deu um pulo assim do nada. Mas para quem tá lá vendo ele todo dia,
não tem um momento que ele cresceu. Todo dia ele cresce um pouquinho. Não teve um dia que ele acordou e eu falei assim, nossa, filho, hoje você acordou maior. Cara, ele cresceu isso aqui no dia. E aí, quando você vê 1, 2 anos, isso tem impacto. E eu acho que é muito de como eu sinto o crescimento da RD. Cara, eu não sou capaz de citar um momento em que a RD cresceu. Uhum. Eu sou capaz de ver, talvez, alguns marcos. Assim, putz, é um marco ter captado uma rodada no valor X. É um marco quando a gente saiu de algumas salas e foi pegar um prédio próprio. Isso é um marco, mas isso não foi o ponto da virada, isso foi só um sintoma, né, do crescimento. Uma milestone, né? Uma milestone, exato. Então, putz, eu não consigo ver assim, nenhum movimento que a gente fala, cara, isso aqui foi o que virou. Sim, eu te fiz essa pergunta, eu levantei a bola que eu queria que você chutasse, ainda bem que você fez isso, porque numa das aulas lá que eu vi de vocês, né, uma mentalidade que foram vocês que implementaram na minha cabeça é um negócio de 10 em 10%. É do tipo assim, é muito melhor você buscar uma melhoria pequena todos os meses, todas as semanas, do que você ficar buscando grandes saltos, né? Ou seja, e é mais fácil também você conseguir de maneira consistente buscar pequenas melhorias do que você ficar tentando buscar grandes alavancas. Né? É previsível. Previsível, esse para mim é o ponto, né? Acho que as pessoas às vezes visualizam assim, vou fazer parceria com a empresa X, ele vai plugar e vai trazer clientes. Sempre buscando a bala de prata. E cara, esse tipo de coisa é muito difícil contar, é muito difícil saber qual é o resultado. Você vai tentar e luta por um ano e, cara, trocou o diretor lá, você começa do zero, tem zero previsibilidade. Agora, quando eu olho para minha operação, quando eu olho para minha estrutura de marketing, de vendas, de CS, cara, eu certamente não sou perfeito em tudo. Em tudo ali dentro eu tenho margem para melhorar. E se eu for disciplinado em constantemente buscar essa margem para melhorar, o efeito de longo prazo disso é muito relevante. Tem a história do Warren Buffett, né? Que, cara, enfim, não precisa apresentar ele, né? Sim. Enfim. E perguntam para ele, cara, sua estratégia de investimento é extremamente simples. Por que ninguém te copia? E ele fala assim, cara, porque ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer ficar rico rápido. Para ficar rico como eu fiquei, você precisa de 30 anos, de 40 anos fazendo isso. E eu acho que essa é um pouquinho da mentalidade da RD, né? Assim, putz, a gente queria construir uma empresa sólida e entendendo que toma tempo e tá tudo bem. Então foram alguns anos até ter o tamanho que conseguiu. Mas, poxa, difícil falar de uma virada, assim. Eu acho que tem várias pequenas coisas, várias coisinhas que fazem diferença. Abriu a frente de canais, o crescimento do Summit é uma coisa que ajuda na marca, a questão de desenhar a cultura, tem várias coisinhas que no dia a dia a gente consegue adicionar produtos, né? Colocar o CRM, Então são várias coisinhas que elas têm um papel, elas têm um impacto. Mas nenhuma delas eu colocaria que foi a bala de prata, o ponto de inflexão. Eu não vejo dessa forma. E aí, aproveitando também essa perspectiva que você está trazendo do engenheiro, né, da melhoria contínua, do 10% em 10%, né, e até uma coisa que, enfim, eu também defendo muito depois de ter visto algumas operações nos últimos anos, de que a excelência em processos, alguma metodologia de excelência em processos, né, seja o Lean, Kaizen, Six Sigma, o Revenue Factory agora do Iaco, o que quer que seja, né? Precisa ter alguma metodologia para garantir melhoria contínua. E eu queria meio que pick your brain nesse sentido, de que, cara, eu queria que você trouxesse a sua visão tática para os founders, para eles irem lá para o management team deles lá e falar assim, cara, melhoria contínua é isso aqui que a gente precisa fazer para garantir que a gente vai ter 10 em 10%. Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Cara, processos, né? Eu acho que tem que entender assim, quais processos vão nos forçar a avaliar a nossa operação de forma adequada e quais processos vão nos fazer executar bem. Então, eu acho que no quesito de olhar para a operação de forma adequada, tem muito de uma cultura data-driven, tem muito de uma política de relatórios e análise que funcione.
No caso da RD, por exemplo, a gente gostava muito da linha Amazon, né? Que era escrever reports escritos, né? Então, não é um slide, um PPT que você manda para alguém e não entende direito, e aí, eu sou advisor de algumas empresas, o pessoal me chama para participar lá da reunião de resultado. Aí, cara, a reunião de resultado tem 50 slides para serem apresentados em 40 minutos, é uma correria, o cara passa o slide falando assim, isso aqui foi um negocinho aqui e a gente tá melhorando. E, cara, ninguém questiona, ninguém entende porque tá com pressa. Não pode ser assim, né? E a gente optou pelos documentos escritos porque, cara, para escrever tem que fazer sentido. Você não pode escrever um negocinho ali que não conecta, que não tem um embasamento, que não tem um suporte. Então, isso era para a gente uma ferramenta dupla, porque ela servia como comunicação, tripla, na verdade. Ela era comunicação, ela era feedback, porque as pessoas liam o documento e deixavam comentários, e mais do que isso, era uma forma de forçar a gente a entender o que estava acontecendo na minha área, o que estava acontecendo na minha operação. Então, isso trazia muito desse olhar de onde estão os problemas e, naturalmente, onde estão as oportunidades. Você diz a autorreflexão, ter que parar para escrever, refletir, olhar o dado, tomar chegar a uma conclusão. Esse mês o resultado foi bom. Por que foi bom? O que a gente fez de diferente dos outros meses? O que a gente fez igual nos outros meses? O que foi um fator externo que impactou? O que a gente pode prever já dos próximos meses para contar com isso ou não? Então, esse tipo de coisa tinha que aparecer no relatório. E para aparecer no relatório, você precisa pensar sobre isso. Então, essa disciplina de pensar sobre isso era todo mês. Todo mês, pensar, entender, discutir, entender onde estão os problemas. Os problemas são, na maioria das vezes, as oportunidades que a gente tem de melhorar, de corrigir. Então, essa disciplina para entender as oportunidades vem muito dos relatórios e do olhar para os números. E aí, do outro lado, você tem depois os processos para execução. Então, escolher poucas coisas por vez, ter muita clareza de quantos projetos você consegue tocar, quais são os mais importantes, ter uma definição clara de metas para você correr atrás. Então, são coisas que vão trazer execução. De forma muito simplificada, para mim, é isso. É essa constância entre entender e executar bem. Entender e executar bem. Esse é o ciclo que vai levando para as otimizações. Boa. Agora eu queria entrar num tema para falar um pouquinho sobre as duas grandes engines de go-to-market que vocês tiveram ao longo da RD, né? Pelo que eu entendi, pelo que eu analisei de fora, né? Agora eu vou efetivamente poder matar minha curiosidade finalmente e saber uma perspectiva de quem construiu, né? Porque, enfim, vendo de fora, tem duas grandes coisas que eu gostaria de ouvir como foi, né? A primeira coisa é que recentemente eu fiz uma pergunta, né, pro Edson antes do podcast de o que ele estava ouvindo dos founders nesse momento, e aí ele falou que ele tem ouvido muitos founders tentando estruturar um go-to-market baseado em canais, né, baseado em other people touch, como ele fala, mas com muita dificuldade de maquinar isso. E vocês tiveram muito sucesso, talvez um dos, se não o maior case disso no Brasil, né? Mas, como você até me disse no começo aqui do nosso papo, o grande canal que vocês estruturaram foi o canal de Insight Sales baseado em geração de lead inbound, né? Pelo menos o que eu entendi até agora, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de como foi esse processo, o que veio antes, qual estruturação veio antes, qual veio depois, qual foi o momento que vocês entenderam que vocês precisavam adicionar uma nova estrutura de go-to-market, ouvir a sua perspectiva nisso. Eu diria que esses foram provavelmente os grandes responsáveis pelo crescimento até 3, 4 anos atrás, por volta disso. Eu acrescentaria algumas outras coisas que a gente colocou mais recentemente. Então, uma delas foi um motor self-service, PLG. Isso funciona hoje e tem algum nível de resultado. Acho que
é difícil comparar com todo o histórico de inside sales e parceiros por esse efeito composto, né? Então, é uma engine mais nova, mais recente. Eu entendo que você tem uma possibilidade nova a partir do momento que a gente começa a fazer aquisições de empresa, e a ICS também cumpre um papel de aproximação e cross-sell com a base. Então, a gente adquiriu, né, há mais tempo um CRM, depois veio a Talos, que é uma plataforma de atendimento, omnichannel, principalmente WhatsApp, depois a Exact. Então, isso tudo tem uma oportunidade de entrar nas bases. E eu acho que é uma coisa difícil de mensurar, difícil de falar, mas eu acho que, especialmente por conta do RD Summit, brand virou uma questão também. Acho que e é até difícil... esse negócio de event-led growth, né? Imagino que devia ter é muito difícil, porque assim, não dá para dizer que o evento vende. Cara, o que o evento vende é não muito mais do que um mês bom, sabe? Assim, ok, tinha um pico não. Muito grande. Mas ele tem um efeito muito forte de construção de autoridade, de referência, de sair da bolha, de trazer mais gente, né? Então, esse ano em São Paulo, acho que devem ter 20 mil pessoas no evento. Então, você começa a falar com um público diferente, até os níveis dos palestrantes trazem um público diferente também. Então, acho que são adições que a gente tem recentemente, mas quem merece o crédito, se eu pegar o case do zero ao exit, quem merece boa parte do crédito, sim, é Inside Sales e parceiros. Voltando para a pergunta, você perguntou de como foi, o que veio primeiro. Veio Inside Sales, foi a primeira coisa que a gente fez, e era como a gente acreditava na venda. Até que ponto de receita vocês foram em Inside Sales, mais ou menos, antes de começar a estruturar um segundo canal? Ou não teve essa separação tão clara? Foi pouco tempo, pouco tempo. Acho que o grande ponto é que o canal ele começou com muito menos recursos. Tá. E aí, por muito tempo, ele era menos relevante dentro do todo. Tá? Então assim, você tinha um esforço 80-20 ali, você tinha um grupo de scouts procurando o próximo canal, como se fosse, desenvolvendo o que viria depois. Dá para dizer que foi mais ou menos essa linha. Assim. O que acontecia na prática foi, a gente vendia Inside Sales, começaram a aparecer algumas agências pelo processo natural de Inside Sales. A gente percebia que quando eu vendia para um cliente era uma venda, quando eu vendia para a agência, ela levava às vezes para 2, para 3, para 4 clientes dela. Poxa, pode ter alguma coisa interessante aqui, essas agências estão nos procurando. Como eu falei, é legal ser brasileiro, você pode prever o futuro, a gente começou a olhar para fora, HubSpot estava também começando a estruturar esse programa de parceiros, tinha um cara lá dentro, que era o Pete Caputa, que levantou essa bandeirinha e foi o trailblazer lá dentro a respeito do assunto, e a gente começou a tentar extrair mais disso aqui dentro. Então, foi montada a primeira versão do programa de parceiros, dava comissão para a agência, fazia algumas coisinhas com elas. E aí cai, eu acho que nesse desafio que foi que você me passou aqui, que o Edson trouxe, né? Difícil maquinar isso. E aí eu acho que a gente foi crescendo algumas coisas aos trancos e barrancos, algumas coisas fora da nossa expectativa. Por exemplo, nossa expectativa era um cliente da agência tem menos churn do que um cliente normal. Porque o cliente da agência tem a agência fazendo o trabalho por ele. Entendi. O cliente normal, o cara pode entrar e, não tem time, não estou conseguindo fazer, ele sai. Mas não, o cliente da agência também tinha churn, porque a agência também não sabia ainda segurar e operar e fazer funcionar nesse sentido. Então, teve várias dúvidas ao longo do caminho, mas se eu fosse resumir aqui o que eu entendo como lição-chave, é um trabalho muito forte de investigação, de entender qual é o valor que você tem para o seu parceiro. Onde ele se beneficia de estar perto de você, e aí como você potencializa isso no dia a dia dele, porque só potencializando isso no dia a dia dele, você pode pedir em troca o que beneficia você. Então, assim, vou dar um exemplo. Assim, que boa parte das pessoas pensa quando vai pensar num parceiro? É a comissão, tem que dar a comissão.
Mas, cara, um cliente da RD nessa época, ele entrava pagando em média, sei lá, R$500 por mês, R$400 por mês. Se eu desse 20% de comissão para essa agência ia ganhar R$100 por mês desse cliente. Cara, R$100 por mês me come um pedaço bem razoável da minha margem. 500 era o meu ticket, se eu pensar na minha margem, ia ficar menor ainda. R$100 era relevante para mim, então era, sei lá, 30%, 40% da minha margem que eu estava dando para o cara. E ao mesmo tempo, para ele, o que é R$100 por mês para uma agência? O cara não paga o cafezinho do mês ali dele. Não é esse o driver. O que ele se beneficia? Cara, ele se beneficia de... O que a agência quer? Ela quer vender um ticket mais alto, com recorrência. Então, se ela fizer um bom serviço de inbound marketing, ela tem essas duas coisas. Então, hoje é estranho falar disso, mas naquela época as agências se dividiam entre agencinhas que faziam site, que não tinha recorrência, vendia o site e estava ali para fazer o próximo. Se muito, fazia um pouquinho de Google Ads, alguma coisa do tipo, mas muito limitado ao percentual do investimento, percentual de PME baixo. Então era um modelo muito ruim. E você tinha as agências atendendo as grandes com campanhas e uma coisa muito mais tradicional, dois mundos que mal conviviam. E a gente percebeu a oportunidade ali de criar para essas agências pequenas um negócio mais interessante para elas. Então, ao invés de só vender site, venda um serviço de gestão de inbound marketing que vai te permitir cobrar uma fee muito maior do que esse percentual de mídia que você está ganhando. Na proposta de valor dela, né? Dela. Nossa. E mais do que isso, eu te ajudo a vender, eu te ensino a vender, eu te ensino a cobrar, eu te ensino a entregar, eu te ensino a executar. Tinha um desenvolvimento deles Então ali esse também. desenvolvimento do parceiro era uma coisa que eles viam muito mais valor do que o dinheiro. E isso permitiu a gente tirar o dinheiro da equação. Então elas passaram a ganhar a comissão, acho que era só o primeiro mês de vendas, nem sei como está isso hoje, mas a gente tirou o pé da comissão e deu em capacitação, em ser parte da comunidade, etc., e também trazer mais clientes. Então, eventualmente, elas entram no marketplace da RD, dependendo do nível delas, elas aparecem na frente. O fato dela citar que ela é parceira e que ela é uma top parceira ajuda ela a ter credibilidade para vender mais. Então, o dinheiro dela está muito mais nela poder cobrar 10, 15, 20 mil do cliente do que os R$100 que eu dou para ela. E a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente conseguiu dar mais valor nesse sentido e cobrar mais dela o que a gente precisa. Então, por exemplo, uma coisa que a gente passou a cobrar foi churn. Foi volume de novas vendas. Por exemplo, uma agência que entra, cara, ela pode ter 100 clientes com a gente. Se ela parar de vender nos próximos meses, se ela não trouxer clientes novos, ela vai cair de nível no status da parceria. Se ela tiver um churn alto, ela vai, por mais que ela esteja vendendo pra caramba, ela vai cair, porque são coisas que a gente precisa. Então a gente entende como uma troca. Eu dou coisas que vão te ajudar muito e que vão te fazer ter um bom negócio, e você precisa me entregar essas contrapartidas. Isso foi o que fez funcionar. Eu acho que o grande ponto de boa parte das parcerias é que elas são muito interessantes e mexem muito com um lado e não com o outro. Então, cara, o que eu recebo de gente que fala assim, puta, eu queria que a RD vendesse para mim o meu produto, porque tem essa base SMB. Cara, o que a RD ganha com isso? É um percentual desse ticket. Cara, mas eu vou botar o vendedor para vender você e vou deixar de vender o meu, que a minha margem é muito maior. Então, não faz sentido. O grande lance é essa busca pelo que faz sentido. Qual parceria casa, conecta, porque tem um valor diferenciado. Semana passada eu palestrei num evento de uma parceira da RD. Cara, eu cheguei lá, uma agência perguntei, eles falaram que estava com 180 pessoas trabalhando na agência. Cara, isso era um negócio que não existia no ecossistema de parceiros do início. Não era uma agência tipo África, Macan. Cara, era um negócio que surgiu e foi aprendendo com a gente a montar a escala, a entregar e tal. Quer dizer, não só aprendendo com a gente, óbvio que eles têm um mérito imenso, executaram super bem, mas foi um negócio que tem um desenvolvimento. E aí eu acho que vira uma relação muito forte, né? Acho que transforma de fato a vida da agência. Muitas vezes ser uma boa parceira da RD. Era uma pessoa que muitas vezes tinha um negócio bem menor, conseguiu ter mais lucratividade, mais escala, mais impacto. Então isso para mim foi chave para conseguir maquinar. E aí isso permite que a gente educando e cobrando, a gente consegue trazer essa previsibilidade da máquina, que é o que a gente tem em site sales. E até com base nisso que você está falando, eu estou entendendo que existe uma necessidade
importante de você endereçar, que é entender qual valor você vai criar para esse parceiro, para que a partir desse valor você consiga, enfim, ajudar ele a vender mais, ou o que quer que seja que você vai criar de valor para ele, e com isso você consegue se beneficiar nessa transação. Tem um sistema de incentivo, então a partir do momento que você desenvolve isso, você consegue começar a pedir para ele ali um certo nível de serviço, né, de churn, de volume de vendas. E eu imagino que também deva ter uma parada de CS muito forte no sentido de... E essa realmente eu acho que é a parte que eu pelo menos sinto, eu não tenho know-how nesse tipo de construção de go-to-market, mas eu sinto e percebo nas conversas que eu tenho com os founders de que essa é a parte subestimada, né, de que você vai puxar o parceiro ali, ter uma aquisição desse parceiro, fechar o contrato de parceria e esperar que ele vai vender você porque ele, porra, nossa, eu vou vender a empresa do cara. Não é exatamente assim que funciona, né? Pelo menos a sensação que eu tenho, parece que essa parte do desenvolvimento do pós-venda, do CS, do sucesso, da parceria, do desenvolvimento, da relação contínua, né? Que me parece ser subestimada, assim. Eu queria ouvir tua visão nesse sentido. Não, total, assim, a gente entende o programa de parcerias como um produto. E aí tem um time de vendas vendendo esse produto. Tem um time de vendas focado só em vender o programa de parcerias para a agência. Tem depois um CS só focado em ajudar essa agência a vender mais e a pensar negócios, a pensar construção de produtos, a pensar era um CS entre aspas ou era um CS mesmo? Só por curiosidade. Não, eu coloquei entre aspas porque ele não é o mesmo CS do RD Station Marketing. Ele é a gente chamava o farmer. Né? O farmer, ele estava ali discutindo negócio, discutindo vendas. E aí, por que eu falei isso? Porque tem um CS que apoia a agência na implementação do produto com a RD Station. Entendi. Que é o mesmo. Aí é um CS que faz um trabalho muito parecido com o CS da venda SaaS, direto, né? Que é focado na implementação do SaaS. Mas tem esse cara que ajuda o parceiro como negócio, que discute time, que discute estrutura, que discute estratégia de vendas, que ajuda ele nas vendas. Então é quase que um produto à parte, né? E a gente criou, inclusive, uma réplica de toda a estratégia de inbound marketing e site sales para parceiros. Tem o blog de agências parceiras, os conteúdos materiais ricos de agências parceiras, meta de geração de leads de agências parceiras. É uma toda a estrutura de colaterais e enablement você também tem que desenvolver para os parceiros. Para os parceiros, para o programa de parceria como produto. Que esse é um outro ponto super legal de você ter pincelado. Obrigado por ter feito isso, porque... tem uma das palestras mais impactantes que eu tive em Nashville, no evento de Go-to-Market da Pavilion, lá com a Winning by Design, foi uma moça da Insight Partners falando sobre as estruturas de Revenue Ops, né? E aí ela trouxe uma perspectiva de que quando você tem 2 modelos de Go-to-Market, a sua estrutura inteira precisa ser duplicada, né? Ou seja, todos os colaterais, os playbooks, os treinamentos, enablement, as metas, a capacity, o budget, enfim, tudo você precisa ter um para cada estrutura, ou quase tudo, né? 80% que seja. Eu acho uma receita clara de fracasso esperar que um mesmo time faça 2, 3 papéis diferentes. Muito improvável que dê certo, muito improvável. E isso me traz para o próximo ponto, foi a ponte perfeita para o próximo ponto, que é um ponto de foco, né? Tanto quando eu estava conversando com o Dani da Cortex, ele comentou, o Edson comentou, o restante do mercado, você, né, que talvez não teve tanto acesso a vocês assim, também tem essa percepção de que vocês tiveram muito foco. E esse talvez tenha sido um dos grandes fatores que levou vocês a terem esse sucesso tão grande, né? E aí eu queria entender realmente, e até coloquei aqui no roteiro que, na minha opinião, imagino que vocês tiveram algo do que eu chamaria de um foco brutal, né? Não sei se foi brutal, você pode me dizer. Mas quais eram as diretrizes internas que vocês tinham, né, para guiar e manter esse foco e para ter essa disciplina, né, para keep on track com as coisas? Cara, você começar uma empresa em branco é maravilhoso você ter uma página em branco e você enxergar todas as oportunidades que vem disso, né, cara? Assim, o que mais tem no mundo é problema
e tem N possibilidades de resolver. O grande ponto é que é muito difícil. É muito difícil você fazer uma coisa bem feita. Cara, você escolher uma coisa e falar, vou resolver esse, já tem uma dificuldade imensa. Se fazer 2, 3, 4, você está diluindo ainda mais o seu esforço e a sua atenção para conseguir fazer aquilo de forma bem feita. Então a nossa mentalidade sempre foi, cara, tentar diminuir a chance da gente falhar naquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a maioria das pessoas tende a pensar que eu espalhar mais opções é diluir o risco. E não é o contrário. Porque quando eu espalho mais opções, eu estou dando menos atenção para cada coisa que eu faço. Se eu estou dando menos atenção para alguma coisa, a chance dela não funcionar é maior. Preciso de atenção profunda. Então, isso era um princípio, era um DNA, era uma mentalidade. Vocês se cobravam, assim? Porque eu acho que a gente tem, cara, é empreendedor. Empreendedor tem vontade. Eu tinha vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, toda hora. E eu acho natural querer puxar outras coisas, né? Mas eu acho que a partir do momento, às vezes a gente começava a fazer alguma coisinha e olhava e falava assim, cara, isso aqui... eu tô deixando de olhar para isso aqui é a coisa mais importante, vamos voltar, vamos parar. Então tinha algumas coisas em termos, voltei, né, os processos que garantem a execução, a gente tinha, por exemplo, processo de planejamento anual, e aí, cara, cada área podia escolher no máximo 3 grandes projetos para tocar. Então você tinha algumas ferramentas que tentavam já conduzir, direcionar para isso. Às vezes, eu levava lá 5, 6, já vinha um pushback de todo mundo. Cara, você não vai conseguir fazer isso. E se você não conseguir, é a pior coisa que tem, porque você não é intencional no que vai escapar. Você está fazendo 4, 5, 6 coisas ali, você vai deixar alguma escapar, e às vezes você não parou para pensar qual é a mais importante. Você vai deixar escapar a que está mais difícil no momento, ou a que te atrai menos pessoalmente, que você tem menos tesão de fazer, ou sei lá. E, cara, essa não deveria ser a forma de tomar decisão. A forma de tomar decisão é entender qual é a mais importante e a menos importante não vai ser feita. Então, isso era um processo normal e sempre que a gente tentava, de alguma forma, escapar e via que não dava, vinha esse push nas reuniões de planejamento, na diretoria, para conseguir manter a cabeça no que está pegando. E eu acho que os números também trazem muito disso, né? Então, assim, cara, eu comecei a olhar, o evento era uma coisa que sempre que eu chegava no mês, um mês antes do evento, 2 meses antes do evento, tomava muito da minha cabeça. E você olhava para os números de geração de leads, eu tinha uma queda de performance. Então, assim, você tem qual que é a coisa mais importante? É isso aqui, cara. Então, você está deixando de executar o seu principal para olhar para uma outra coisa? Volta aqui. Então, eu adoro, é um princípio da RD, o auto-teach, eu amava fazer, eu fui muito tempo o rosto da RD para fora. Sim. Palestras, cursos e etc. Eu amava fazer isso. Mas tinha época que eu via e falava, cara, esse mês eu saí para dar 10 palestras. Meu time ficou mais abandonado, meu time ficou longe. Olha o resultado aqui que a gente teve no mês. Eu tinha que estar dando mais foco, mais atenção nisso. Aí vinha o Eric em cima de mim com essa cobrança. Então era uma coisa, acho que estava na nossa essência e era um comprometimento nosso com a gente mesmo de um puxar o outro e cobrar o outro para entender as coisas que ajudavam. E aí eu acho que, voltando lá no seu comentário da planilha que você usou, o dashboard é isso. Cara, o dashboard não mente. Né? Se o dashboard começou a aparecer coisa vermelhinha, cara, o que está errado nesse número e onde a gente tem que focar para conseguir bater nesse número? Então, você ter poucas métricas, poucas coisas que vão ditar a sua saúde, ajuda você a ter clareza de onde pode estar um problema para escolher com foco onde vai estar a sua atuação e sua atenção principal. E aí, nesse sentido, só pegando um gancho rapidamente, vocês chegaram a passar pela Winning by Design, né?
Ou por treinamento, na verdade, né? Por treinamento. E aí vocês usavam ali as top line do Bowtie ali, lead, MQL, SQL, SAL, era esse modelo de dados que vocês usaram de um modo geral? Eu acho que isso a gente já usava, né? Já usava. E aí eu acho que, teve algumas adições com a Winning by Design, a gente, começou a comunicar melhor para o time um pouquinho do todo e ter um pouquinho mais dessa visão de todo. Mas, assim, eu adoro o trabalho, sou super fã da Winning by Design, cara, a gente conheceu o Iaco em 2016, eu acho. Então, depois ele foi no RD Summit. Depois ele foi no RD Summit, a gente conheceu ele num evento na Califórnia, da Endeavor, e depois a gente levou ele pro RD Summit, e tem cara, assim, mais do que admiração, quase uma amizade, ele é um cara próximo da Quando eu encontrei RD. ele no workshop, a primeira coisa que ele falou, toda vez que eu encontro um brasileiro, eu me sinto como se eu estivesse encontrando um velho amigo por conta do que a RD acabou fazendo com a nossa imagem ali no Brasil, né? Então, eu tenho uma super admiração, mas eu não vejo, assim, que esse trabalho foi um aditivo, ele não foi um life changer, porque muito a gente já estavam indo nesse caminho. Já estava no caminho, assim. Foram algumas melhorias, sim. Mas acho que o caminho ele já estava sendo bem formado. Interessante. E aí, tem um arquétipo até que se você pegar ali nas teses do Edson, se você pegar nas teses da Iconic, se você pegar algumas teses desses caras que falam muito profundamente sobre go-to-market, né? Eles falam muito sobre você primeiro implementar um modelo, né, ter todas as bases sólidas ali para esse modelo, então modelo de dados, os colaterais, os playbooks, o modelo de gestão e etc. E aí você chegar num determinado threshold de receitas, 10, 20 milhões, e aí você estruturar outros modelos, né? Para vocês tinham essa... a gente pincelou isso, mas eu queria falar de forma exatamente sobre esse tema, para garantir ali que todo mundo vai ter essa mensagem vinda de você, né? Vocês tinham essa clareza do tipo, a gente primeiro vai se consolidar aqui, depois a gente vai desenvolver isso, depois a gente vai desenvolver isso, para poder ir adicionando essas adjacências e ir crescendo em outros lugares, ou era uma coisa que vocês, no processo de Product Market Fit e de Go-to-Market Fit, vocês iam vendo onde estava a próxima oportunidade, e conforme elas apareciam, vocês iam com foco, com disciplina, abraçando, desenvolvendo. Como que foi isso? Um pouco dos dois, cara. Assim, eu não colocaria, eu entendo o ponto e eu acho que é um bom guia ter essas visões de a cada threshold, né, a cada tier ali de faturamento você abrir. Mas no nosso caso eu vejo que estava muito mais relacionado até à banda mesmo, né? Assim, a capacidade de gestão, capacidade de tocar. O meu modo de entender é que você tem um time, você tem muitas vezes uma pegada de gente que tem uma natureza exploradora e de criação de processos e etc. E você passa por um nível de teste, acerta, ajusta, erra. E aí, deu certo, e deu certo de novo, e deu certo de novo, e agora está maduro. Agora eu tenho um processo maduro, e agora dá para dar sequência nisso. E eu acho que esse ir para o próximo passo tem muito a ver com deixar a jornada anterior madura, e agora eu tenho banda, eu tenho capacidade de tocar a próxima coisa. E aí a gente tinha ideias de próximas coisas, acho que a gente tinha visões, mas não são visões escritas em pedra, né? Eu acho que as coisas acabam aparecendo por oportunidades, por vivência ali. Então, tinha a possibilidade de eventualmente alterar alguma coisa no meio do caminho. Então, por exemplo, as aquisições eu acho que entram um pouco nessa linha, assim. Acho que o ritmo, o volume depende. A primeira foi a CRM. E demorou muito tempo até a segunda. Sim. Porque a gente estava aprendendo e ajustando e entendendo como que isso entra dentro da operação, como que os times trabalham em conjunto, como que eu faço esse trabalho com a nossa base, como que eu comunico as duas coisas ao mesmo tempo, o que que eu tenho que replicar de estrutura, o que que eu posso aproveitar. Cara, tem um puta aprendizado em cima disso, e esse aprendizado demorou alguns anos. Cara, a partir do momento que estava maduro, que estava assim, beleza, podemos partir para a próxima agora, né? E isso até dentro das áreas, né? Então, eu dentro do marketing. Cara, a primeira coisa, o carro-chefe era conteúdo.
E, cara, vai, quebra e ajusta. Isso aqui. Cara, agora o conteúdo tá maduro. Vamos puxar o evento. Agora o evento tá maduro. Vamos puxar o investimento um pouquinho maior em mídia. Puta, agora tá maduro. Vamos fazer um trabalho mais forte de rebrand e trabalhar a marca junto com isso. Então, existe um exercício de fazer uma coisa por vez, bem feita, consolidar ela, amadurecer ela, e a partir do momento que ela está madura, fica mais fácil passar para uma estrutura e partir para a próxima. Perfeito. Perfeito. Era um pouco dessa visão, porque isso que você está trazendo é a visão de território, né? Eu trouxe um pouco da visão de mapa. Né? Então é negócio de mapa versus território, do tipo, puta, beleza, tem as regrinhas de bolso que ajudam a guiar um pouco, né? Mas na realidade tem algumas diferenças, né? Acho que é legal porque, ouvir. Assim, em linhas gerais, eu gosto dos guias porque muitas vezes eles coincidem, né? Muitas vezes o tempo em que você está ajeitando uma coisa, cara, vai durar. Tem gente que fala a cada 2 anos, a cada 2 anos você abrir um canal novo. Então, puta, é isso, a cada 2 anos você acerta, normalmente a cada 2 anos você vai ter acrescentado mais 10 milhões, é um pacote ali que anda mais ou menos junto, mas não é perfeito, Sim. né? E eu acho que tudo bem você ter essa flexibilidade e entender o que faz sentido no seu caso, né? Sim. Cara, eu queria ouvir um pouquinho agora sim, né, uma pergunta direta ao ponto sobre o aspecto principal desse programa, desse podcast, que é os seus first principles de go-to-market. Assim, como o André pensa go-to-market a nível de princípios. Eu acho que se eu fiz um bom trabalho aqui, vários já devem ter ficado... Devem ter, mas eu queria só garantir que a gente vai pegar o pacotinho aqui no final. Mas, assim, certamente fazer uma coisa por vez é um deles. É muito difícil, torna o seu... O pessoal fala às vezes, né? Pô, eu preciso segmentar. Eu falei, cara, você não precisa mais, vai fazer o seu trabalho ser bem mais fácil, né? Pensa do mais básico, né? Você precisa vender uma casa. Cara, vender para uma família com 2 filhos e um cachorro é completamente vender para um solteirão de meia idade. Entendendo essa segmentação, seu trabalho fica mais fácil, né? Então, e vale para tudo, né? Um produto, o Edson fala lá um produto, uma persona, uma fonte de leads. Então, eu sou muito a favor disso. Acho que fazer bem feito uma coisa por vez. Outro aspecto, cara, é você... Eu acho que não... Assim, eu sempre gostei de estudar, entender antes de sair fazendo. E eu acho que uma coisa importante é que você precisa ter um repertório de entender quais são os caminhos e possibilidades para entender quais são as mais adequadas para você. Isso permite que você comece pela sua estratégia e chegue na tática depois. Eu acho que é um erro muito comum de go-to-market, o pessoal começar pela tática. Você é o cara de inbound marketing, vem aqui me ajudar. Mas, cara, eu nem sei se inbound marketing é o melhor caminho para você. Então, existe um entendimento de repertório para dizer, cara, inbound marketing é bom para essa e essa situação, outbound é bom para essa e essa situação, parceria é bom para essa e essa situação. Nesse caminho, você precisa de mais marca, nesse caminho de influência, nesse caminho... Vendas vai ser o seu driver, nesse caminho produto vai ser o seu driver, nesse caminho marketing vai ser o seu driver. E isso, cara, isso é conhecimento. Você tem modelos, você tem base, você tem experiência, você tem histórico para fazer. Então busque esse conhecimento para você entender primeiro qual é a sua estratégia e a partir da sua estratégia, olhando para o seu arsenal, olhando para o seu repertório, você conseguir escolher o caminho de go-to-market mais adequado. Cara, se essas 2 coisas estiverem em ordem, eu acho que 90% dos problemas estão resolvidos. Boa. Isso é legal, porque agora você deu exatamente 2 grandes pontos que são, na sua opinião, 90% do problema resolvido ali. Talvez 90% eu exagerei, tem muito da execução, tem muita coisa, mas é legal entender sua cabeça nesse sentido. Eu gosto muito desse tipo de... Porque é visão. Claro que não... São modelos, né? A gente está falando aqui de pensamento de alto nível, né? Então, não necessariamente 90% dos problemas, mas realmente acho que é um belo de um guia para alguém aí que está assistindo a gente. Fala, puta,
por onde eu começo e poder ter esse princípio norteador. Eu acho que eles, assim, eu converso com muita startup, né? Eu sou mentor Endeavor, eu tenho um programa que ajuda, né, no go-to-market, eu sou advisor. E eu acho que, cara, assim, boa parte das coisas que os caras trazem para mim, que eu considero um erro, vai cair nesses 2 itens. Quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou estou escolhendo um caminho, uma prática que não é a mais adequada para o que eu estou mirando como empresa, como modelo de negócio, enfim, como perfil de cliente. Perfeito. Cara, qual que é o case de go-to-market mais interessante que você já viu em geral, assim? Cara, eu adoro o case da XP. É? Eu sou apaixonado no case da XP. Legal. Eu tenho viés, né? Mas eu acho que eu tinha pouca inspiração do que era a RD naquele momento. E a XP, para mim, ela era uma inspiração. Porque ela construiu um modelo extremamente baseado em conteúdo, em educação, com venda direta e com venda parceiro. Se você olhar o coração da RD, tem muita similaridade do que era a XP. E é engraçado que eu demorei para me ligar disso. Eu sentia que, não tem um case igual que a gente está fazendo. E depois eu achei muito óbvio que o case da XP era exatamente o que a gente faz em outro mercado, em outro contexto. Acho muito legal. É óbvio que tem vários famosos, né, e vários blockbusters. Acho que o case da OME tem que ser falado como crescimento via parceiros, o case do Nubank como brand, o case lá fora, né, acho que a HubSpot não tem um problema, é um concorrente, mas é uma inspiração, fez um trabalho muito legal. Tem um case que eu acho que não é um blockbuster, não é muito famoso, mas que eu achei muito legal, que foi o da Drift. E eu achei muito legal porque um cara que saiu da HubSpot, eu acho que a gente, a RD, HubSpot, e várias dessas que eu falei, se enquadram numa categoria de estamos descobrindo e operando e montando esse framework, montando as pecinhas. A gente não começou sabendo o que ia fazer. A gente foi construindo e aprendendo conforme ia fazendo. E eu acho que o case da Drift, ele teve uma coisa legal, que foi um cara que saiu da HubSpot e ele pegou o modelo pronto e implementou na Drift. Então ele criou uma categoria nova, criou uma metodologia nova, criou um produto para isso, teve um crescimento super agressivo em pouco tempo. E eu acho que ele executou muito, foi assim, pegar a metodologia, se o cara tivesse feito um curso para fazer, ele executou na risca e deu certo. Eu achei isso muito, muito legal. Mas de todos esses, eu gosto muito da XP. É um case que eu acho muito legal. Não sei se você viu o episódio anterior, mas o Edson falou a mesma coisa, acredita? Não sei se você chegou nesse ponto. Eu vi alguns cortes dele, mas... Mas no final o Edson falou também que eu perguntei para ele sempre para cravar né? E aí você cravou já o seu, que você acha legal. E ele falou também da XP, também falou de RD, Nubank, OMI. Mas legal. Acho que são empresas que viraram o exemplo, né? Sim. Assim, elas conduziram um pouquinho de como foi a construção, e justamente por ter sido talvez as primeiras a executarem de forma bem feita esses modelos de forma mais específica, eles beberam muito água limpa, né? A gente vê que o ciclo de uma tática quando alguém descobre, o sucesso dela é estrondoso, as pessoas começam a repetir e ele vai naturalmente perdendo força. Então eu acho que elas tiveram muita força também por ser os primeiros a fazer e criaram essa marca consolidada disso. Mas eu acho muito, assim, eu vejo uma nova geração fazendo um trabalho muito legal, né? Quando eu vejo o seu conteúdo, estava falando para você no LinkedIn e tal, é um nível já de profundidade, conhecimento, visão de modelos muito à frente do que a gente tinha quando a gente começou. Eu adoraria ter tido contato com isso quando a gente começou. Eu tenho certeza que você teria poupado muitas noites de sono aí que foram desperdiçadas quebrando a cabeça com várias coisas que a gente já viveu. Então, eu acho que tem muita coisa legal vindo. Essas são um pouquinho antes, e eu acho que ficaram mais conhecidas, talvez, por serem algumas das primeiras ali a se consolidarem. Antes de entrar na minha última pergunta,
até queria já aproveitar que você trouxe isso, né? Que você falou putz, teria poupado muito tempo de vocês no passado, né? Porque eu queria contar uma curiosidade. Quando eu fundei a minha primeira empresa, né? Eu trabalhei como estagiário na empresa do meu pai durante alguns meses, juntei um dinheiro ali, que enfim, era o que dava. Apesar do meu pai ser empresário, a gente não era rico, né? Então ele deu ali a oportunidade para eu trabalhar. Eu juntei R$6.000 e esses R$6.000 eu saí para abrir uma empresa. E aí eu usei R$2.000 para abrir uma empresa, para abrir a empresa, e o restante do dinheiro, você chuta o que eu fiz? Que botou em Google Ads. Contratei RD. Contratou RD, que legal. Contratei cara. RD. Que legal. Que responsa, né? Contratei RD com todo o dinheiro que eu tinha. Tipo, dá certo ou dá certo, não tem outra opção. E aí eu passei pelo onboarding. O onboarding de vocês, o produto ainda acho que era o marrom ainda. Passei pelo onboarding no Trello, aquele Trello enorme que tinha de onboarding, super legal, assim, eu fiquei maluco com aquela organização. Falei, puta, legal. Eu queria ser desse jeito. Que legal. E mostrava para os meus sócios, olha os caras. Que legal. Enfim, então acho que eu sempre gosto de trazer um pouco da perspectiva, que eu sei que você já a essa altura do campeonato já sabe, mas é legal saber o legado que vocês deixaram para as gerações que vieram logo depois. Foi uma coisa muito interessante, porque isso ficou mais claro para mim depois que eu saí. Né? A gente estava lá, eu tinha 20, quando a gente começou a RD, eu tinha 20 anos, né? Eu era o mais novo dentre os fundadores. Então, assim, muito da minha formação pessoal, profissional, aconteceu fazendo tudo dentro da RD e vivenciando aquilo. E depois que eu saí, eu comecei a conviver mais com outras empresas. Eu trabalhei em uma efetivamente, eu comecei a aconselhar, virar advisor e outras coisas. E ali eu vi, cara, quanta coisa avançada e profunda e bem feita a gente tinha. Eu não tinha noção de que tinha tanta disparidade para a média, né? E olhando para trás, eu entendo que, cara, a RD era um negócio extremamente difícil. Ninguém entendia o que fazia, era difícil de vender, era difícil de explicar, era difícil de reter o cliente, dependia dele fazer muita coisa que era complexa, que era complicada. Putz, assim, é um case com, assim, para ele dar certo, ele exigia um nível de excelência operacional muito grande. Você precisava de um marketing incrível, você precisava de vendas incrível, você precisava de CS incrível, você precisava de um produto que entregasse, que fosse confiável, que fosse bem. Então, eu acho que isso nos puxou muito, assim. Eu acho que, cara, assim, hoje, olhando para trás e falando, espero que não soe arrogante que eu tô falando, e eu falo não tenho, assim, tenho a cabeça no lugar, não me acho grandes coisas não, mas eu acho que num mercado mais fácil, mais legal, os processos da RD teriam levado ainda além. Eu acho que o tamanho, o impacto teria sido ainda além, sabe? Mas é muito legal, eu fico até hoje eu amo ir no RD Summit, eu recebo vários abraços de gente que me agradece, cara, eu ganhei uma profissão por conta de você, ou minha empresa cresceu por conta do conteúdo lá. Então isso é uma das grandes realizações que a RD deixou, e eu te agradeço por contar esse depoimento. Fico bastante feliz e orgulhoso, honrado. Muito bom, muito bom. Então, indo aqui acho que a última pergunta técnica, depois eu tenho um bate-bola de poucas coisinhas rápidas aqui que eu quero te perguntar. Mas, cara, hoje você como advisor, como um cara que é mentor, ajuda outros empreendedores, né, tem o seu programa para ajudar os empreendedores a construírem ali as suas máquinas de marketing e vendas, né, que inclusive vai abrir turma logo, né? Sim. Aí depois queria que você contasse no final. Mas eu queria entender hoje, quando você entra numa empresa, se você tivesse que escolher um conjunto pequeno de métricas para avaliar a saúde do go-to-market dessa empresa, né? 3, 5 métricas, enfim, aí você que me diz. Mas quais seriam essas métricas? Acho que tem que entender um pouquinho do modelo, né, cara, se é SaaS, se tem coisa por front, se não tem, que tipo de métrica eu tenho, mas eu gosto de pensar nas principais daquele dashboard do Eric, né? Se você pensar em LTV, em CAC, em volume de novas vendas, novos clientes, ticket médio, eu acho que essas são coisas que trazem uma boa noção de saúde, né, cara? Você olha um churn
qual é o padrão dele, qual é o nível de impacto disso na base. Você olha o LTV e o CAC para ter noção se está calibrado. Porque é isso, a gente fala, o go-to-market, se é PLG, se é inbound, se é outbound, isso vai refletir no CAC. Sim. Vai refletir num CAC mais alto ou mais baixo. Então, você já vai entender muito do quão adequado está o modo de operar com a receita esperada, com o que traz para isso. Então, eu não fugiria dessas básicas que são... que eu acho que formam um alicerce, né? LTV, CAC, ticket médio, churn, volume de novos clientes, volume de novas vendas. Eu acho que isso dá uma boa visão de como está indo na operação. Óbvio que quando você quer entrar, né? Acho que isso é muito nível empresa, né? Se eu for entrar numa operação de marketing, numa operação de vendas, eu vou entender win rate, vou entender como está o funil em cada estágio, vou entender vários outros aspectos. Mas pensando como empresa, no macro, eu acho que essas que eu mencionei estão de ótimo tamanho. Muito bom. Muito bom. Aí, agora, antes da gente entrar no nosso bate-bola de perguntas rápidas, eu queria que você explicasse esse seu programa, qual que é o seu ICP ali nesse programa, quando que vai abrir a nova turma, só para a gente saber. Eu trabalho com fundadores que já têm Product Market Fit validado e que querem trabalhar justamente na montagem dessa máquina de marketing e vendas, pega um pouquinho de retenção. A gente faz 5 encontros, em todos os encontros tem um material prévio para estudar e fazer alguns exercícios, e no encontro é bate-papo, é mentoria, é discutindo o case. Então são turmas pequenas. Eu gosto de ser turma porque a dúvida de um ajuda o outro e enriquece, torna o modelo todo mais viável, mas ao mesmo tempo eu quero que seja turma pequena para eu conhecer, não quero falar de forma geral, quero falar da sua empresa, o que você está fazendo, o que se aplica para o seu negócio. E aí até, você falou da turma vindo, na verdade eu mantenho isso aberto, e assim que eu consigo sim, eu vou juntando. Quando eu chego em 5 empreendedores, eu começo a turma. Então, se alguém quiser me escrever, falar comigo, a gente entra já nesse bloco para começar uma turma nova. Então, vai ajudar ali a montar a estrutura para marketing e vendas. Então, montar um plano, saber, contrato uma agência, não contrato time, qual canal eu escolho, vou fazer influenciador, vou fazer conteúdo, vou fazer outbound, vou fazer que tipo de prospecção, como é que eu monto o time de vendas, quantas pessoas, qual a estrutura. Então essas coisas todas a gente passa durante o programa, trazendo essa bagagem para o fundador conseguir conectar com o produto, tomar as decisões, trazer a pessoa certa. Eu cansei de ver fundador que contrata um head de marketing ou contrata um head de vendas para resolver. E, cara, a vivência dela não tem nada a ver com o modelo que é ideal para a empresa, o caminho que ela toma é diferente, passa 3, 4, 5 meses, vai demitir, vai trocar outro sem saber o que está fazendo. Então, é basicamente ajudar a montar um plano, não cometendo alguns dos erros mais comuns e coisas que eu já vivenciei, tanto na RD quanto fora também. Justíssimo. Fantástico. Agora, para o nosso bate-bola. Cara, se você tivesse que recomendar um livro para as pessoas lerem, que é aquele que mudou sua trajetória, qual seria? Pô, não mudou a trajetória, mas se eu puder fazer um jabá, eu vou indicar o meu. Por favor. Vou indicar o Máquina de Aquisição de Clientes. Legal. Ele é um resumo de coisas que eu aprendi nesse período. Aliás, a RD, quem quiser saber mais da RD, tem o meu, tem o da Ju e da Nara, que é um baita livro também, um ecossistema de parceiros. Tem algumas pessoas que escreveram coisas de CS, então tem bastante documentação nesse sentido. Mas se quiser sair da RD, tem muita coisa legal, né, cara? Blitzscaling, eu acho que foi um livro, apesar de alguns conceitos, o pessoal tá revendo, mas tem muita coisa legal para tirar dali. Lean Startup, eu acho um puta clássico, tem uma bagagem muito legal. Crossing the Chasm, tem muita coisa bacana já de literatura, e eu acho que a leitura é um baita catalisador, acho que é um investimento importante em si mesmo. Muito bom. Mas você não tem um desses aí que foi o que quando você leu foi um... Cara, eu vou falar de um não da empresa, mas de mim, que eu achei que foi legal. Descubra seus pontos fortes. E traz essa visão, essa vivência de que, cara, a vida inteira eu escutava feedback, eu entendia quais são os meus pontos fracos, eu montava um plano de ação para trabalhar em cima deles. E esse livro traz cara, joga isso fora, entende o que é seu ponto forte, o que você faz bem. Seus pontos fracos você tenta delegar, você tenta minimizar, você tenta trabalhar de algum jeito, mas
vai fazer mais daquilo que você faz bem, vai investir mais naquilo que você é bom. E isso eu acho que para mim pessoalmente foi uma virada de chave como profissional. Fantástico, muito legal. Seu passatempo favorito? Cara, eu adoro jogar tênis, eu adoro assistir futebol, sou palmeirense fanático, são as duas coisas que eu acho que me distraem também. E brincar com meus filhos também, gosto bastante. Justíssimo. Significado do esporte na sua vida? Cara, o esporte foi uma coisa muito legal. Eu queria ser tenista, eu cheguei a treinar todo dia, mas eu comecei muito tarde, então eu treinei todo dia, mas por pouco tempo, foi 6 meses, 1 ano. E, cara, ali eu descobri que eu não era especial, que se eu quisesse alcançar eu tinha que ralar. Até então eu achava que eu tinha notas muito boas na escola, cara, eu nem estudava e fui primeiro lugar em concurso de bolsa, então assim, cara, pra mim era tudo fácil. E quando eu fui pro tênis foi o contrário, eu ralava e eu não saía do lugar e eu perdia, tomava pau. E putz, aquilo foi uma virada. Quando eu cheguei para fazer o vestibular, eu já tinha, por exemplo, outro nível de consciência, já estudei pra caramba para passar bem numa federal. E na RD a mesma coisa, uma dedicação extrema. Eu entendi eu entendi muito disso que a gente falou aqui ao longo do processo, que é fácil ver o que você vai ser lá no futuro, lá na frente. É só ver o que você está plantando hoje. Isso eu aprendi no esporte, fez toda a diferença. Se você tivesse que deixar um aprendizado como seu legado aqui para nossa audiência, qual seria? Cara, assim, eu acho que a boa parte das lições técnicas eu falei, fazer uma coisa por vez, acho que vale esse fazer bem feito. A frase que eu escrevi lá foi um guia na RD, né? Seja tão bom que não possam te ignorar. Que a gente tem às vezes preocupação de, vou contratar um agente, preciso de alguém para me vender melhor. Cara, se preocupe em ser bom, em fazer bem feito. Mas teve um aspecto que eu não falei aqui, que eu acho que é uma parte importante de mim, né? Que seja uma boa pessoa. Eu prefiro ser lembrado como uma boa pessoa do que um ótimo profissional. Eu prefiro que as pessoas falem do case da RD não só como um case muito legal de excelência operacional, de bom go-to-market, mas principalmente de gente que era do bem, que não passou por cima de ninguém, que fez as coisas de um jeito certo, que não se corrompeu no caminho. Isso para mim vale mais do que qualquer coisa. Eu preferia ser mal sucedido profissionalmente, mas fazendo coisas boas e tentando fazer o bem, do que conquistar um sucesso que para mim não é sucesso, né? Se eu tivesse que fazer diferente, não valeria. Então essa acho que é uma mensagem que aparece pouco nessas conversas de negócio, mas que eu considero essencial. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que inclusive, acho que o grande objetivo que a gente tem nessa nossa vida aqui é se reformar intimamente, né? Então, acho que ser uma boa pessoa também acredito que é o ponto de partida e se preocupar em acumular um patrimônio de um legado do bem também, né? Porque tem muitas pessoas que eu aprendi a reconhecer isso depois de um tempo, né? Eu sempre tive o hábito de reconhecer aqueles caras que foram muito bem-sucedidos, aqueles que ganharam muito dinheiro, etc. E aí, depois de um tempo, eu claro que eu também reconheço esses profissionais, gosto, admiro, né, como vocês da RD, enfim, muitos outros empreendedores, mas também passei a reconhecer pessoas que têm um legado espiritual e que construíram coisas grandes espiritualmente falando. E eu gosto de falar isso muito também para que as pessoas que são legais, elas tenham um exemplo e tenham um caminho de... Acho que o tempo inteiro a gente é tentado por possibilidades e eu acho que, putz, será que eu não estou sendo bem sucedido porque eu tinha que ser mais babaca? Será que eu tinha que passar por cima? Será que eu tinha que enganar? Será que eu tinha que fazer alguma coisa? Às vezes a gente tem essa visão de que parece ser uma dualidade. Para ser bem sucedido eu tenho que fazer isso. E eu acho importante a gente mostrar que não, cara. Tem gente que consegue ir fazer. Então, mantém forte, mantém no propósito, mantém na base, nos valores que, quem está trabalhando duro e plantando bem, escolhendo caminho, buscando conhecimento, vai colher. É isso. Muito bom, André. Valeu. Obrigado. Prazerzão. Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima.